Finalmente, fim do jejum do Fluminense pra cima do bairro, Botafogo. É bairro. Fluminense volta a vencer o Botafogo depois aí de não sei quanto tempo, diz que tava 8 jogos aí só no ataque do Botafogo. Finalmente acabou isso e com uma grande partida. E tem a atualização. E antes de falar da partida, tem que trazer os números, né? São 134 vitórias para o Fluminense e 122 para o Botafogo. E deixa, o freguês sempre tem razão. E freguês sempre foram eles. Agora vamos para essa análise dessa belíssima vitória do Fluminense contra a equipe do Botafogo. Já deixa aqui nos comentários quem foi o melhor jogador da partida, qual nota você dá para a estreia do nosso novo técnico, o que você achou dessas mudanças que ele já fez na equipe, na postura tática. Se inscreve no nosso canal, compartilha e vamos multiplicar essa linha de tricolores arretados em todo o Brasil. O Alisson aí puxou a bola aí, eu vou cortar essa bola que ele puxou. O Renato, na coletiva dele, ele falou que o trabalho dele é nota 10. Para essa partida do Zubeldia, eu dou nota 10 para ele. Porque ele pegar o que ele pegou em crise, toda crise que ele pegou, de também ter botado o Cano para jogar, e o Fluminense ter feito essa exibição logo de cara num clássico. Pra mim, Zubeldia é nota 10 pra mim. Mas a gente vai estar falando aqui no decorrer do vídeo. Pontos que nós temos que destacar. Fluminense vencendo o Marlon Freitas. Fluminense ganhando com o Soteldo em campo. Outro ponto importante. Vencemos o bairro depois de 9 jogos e o Zubeldia nota 10. Agora vamos falar um pouquinho no começo do jogo. O primeiro tempo não foi um jogo bonito de se assistir, mas um jogo muito bom do Fluminense. Bom no sentido de quê? De saber jogar a partida, de saber brigar. No começo, até começamos a demorar um pouco a encaixar o meio de campo. Ali o Hércules e o Martinelli ficaram muito sobrecarregados naquele meio e o Botafogo tinha mais as chances ali. Mas é importante, no todo, a gente ganhar esse jogo dessa formação, que há muito tempo a gente não testava jogar sem os 3 volantes. E o Fluminense consegue, cara, jogar com o armador. É necessário no futebol de hoje alguém armando em que partidaça do Acosta, pra ninguém colocar defeito, sabe? O jogo, acelerou o jogo, achou passe nos momentos que foi importante, controlou o jogo, que é uma coisa que eu vinha criticando ele sempre querer acelerar. Hoje ele controlou e ajudou muito esse meio campo. Tá vendo? Que às vezes não é sempre necessário ter 3 volantes para você jogar futebol, como vinha sendo a lógica que vinha acontecendo no Fluminense. O Fluminense no primeiro tempo, o Botafogo tem apenas uma grande chance, que é aquela bola que vai no travessão. E o Fluminense, numa boa jogada do Acosta, a bola vai aonde ela gosta de ir, em Germancano. E cara, lá em abril, antes da gente jogar o Mundial, eu vinha falando, gente, vamos pro Mundial, vamos abraçar, é legal, é bacana, mas talvez lá na frente a gente tá vendo que o centroavante não tem condição de jogar a bola no Fluminense, que é o Everaldo. Talvez ele possa não tirar alguma coisa, eu torço que não. Se você ver um vídeo nosso lá atrás, e aconteceu contra o Lanús. E cara, na área é Cano. Germancano, Flaco Lopes fazendo a grande temporada da vida, 19 gols. Caio Jorge fazendo a temporada da vida, 20 gols, seleção, Germancano, pré-aposentado, mancando, 20 gols. É diferente, a gente não precisa ficar cobrando nele criação, a gente precisa de gol. E lá na área, o baixinho entende muito, sabe se posicionar. E 1-0 Fluminense, deu moral, a partir dali o Fluminense começou a jogar melhor, começou a controlar mais o jogo. O Botafogo não fez aquela partida que a gente está acostumado a ver o Botafogo nos últimos anos, intensa, atacando, sabe, pressionando. Nenhum momento teve um momento que a gente olhou e falou: eita, o Botafogo tá abafando o Fluminense. Nem no primeiro, nem no segundo. Nenhum momento. O Fluminense, outro detalhe importante que não vinha acontecendo: o Fluminense faz 1-0 e não recua. Cara, que felicidade o Fluminense não ter recuado. Mas continuou jogando da mesma forma. Não precisa você achar que do outro lado tem a Inter de Milão, porque não é a Inter de Milão. E era o que eu vinha falando pós-mundial. Poxa, a gente acha um gol e recua como se todo mundo fosse o Al-Ahly, como se fosse a Inter de Milão. E não são. É o Sport, é o Botafogo, é o time aqui do Brasil, é o Vitória. Não precisa ficar lá dentro do gol, todo mundo, esperar os caras jogar, porque nenhum contra-ataque a gente não tem. E que partidaça do Serna e do Canóbio. O Serna começou errando muito, mas taticamente é de uma importância, ele e o Canóbio, assim, que é absurda. Uma importância absurda. Então, assim, no geral, o Fluminense fez uma partida, primeiro tempo, controladíssimo. O Botafogo teve aquela grande chance. Vira o segundo tempo e vem... não vem mudança nenhum dos dois times, mas o Botafogo tenta propor um pouco mais o jogo. E o Fluminense é equilibrado.
Botafogo ali falando do segundo tempo, dou destaque principalmente à marcação. Porque eu esperei o jogo terminar, porque muitos desses jogos que o Fluminense estava à frente do placar, a gente sofria muito com aquelas bolas aéreas, aquela pressão toda e tudo mais. Mas o Fluminense, até na marcação, o Fluminense estava conseguindo marcar ali em linhas onde o Botafogo pouco fez, praticamente não fez nada. Acho que a melhor chance ali que o Botafogo teve no momento que o Fluminense estava com a linha mais baixa foi uma ultrapassagem do Cuiabano que ele chutou todo errado para fora. De resto, o Fluminense marcou certinho, marcou bonito. Teve um ajuste nesses 2 treinos que o Subeldia fez. Deu para perceber um pouco que o Fluminense teve um ajuste tático importante, principalmente nessa parte de marcação. E foi ajustando mais o meio campo, que o Alisson até citou no primeiro tempo, o meio campo não estava tão bem nessa parte de marcação. No segundo tempo, ó, o Martinelli chegou firme, o Eck chegou firme, Canóbio brigando também, o Serna brigando também, então já melhorou mais a marcação também no meio campo, e eu dou esse destaque, né? Também com as mexidas, falando sobre o mexidas que a gente estava reclamando também do Renato, que ele mexia, o time caía, piorava ainda mais. O Zubeldia, por mais que a gente ainda viu o Everaldo, a gente viu o Soteldo em campo, mas pra mim ele fez certo, o Fluminense estava bem, só que o Fluminense cansou. Aí ele teve que tirar os jogadores por cansaço. Aí ele tira o Cano, põe o Everaldo, tira o Acosta, põe o Lima, e depois ele vai fazendo as outras alterações, que entra o Soteldo, não sei... No Serna. No Serna, e depois o Thiago Silva pede para sair. Essas mexidas pelo menos mantém ali aquela boa marcação que o Fluminense está fazendo, né? Com o Lima, né? Principalmente nessa parte do meio campo, e surge resultado. O Fluminense continua marcando bem. Quando deu para sair, que foi no final do jogo, que foi a roubada ali no Martinelli, a esticada do Lima com o tanque cheio, conseguiu fazer aquela bela jogada o Fluminense fazer os 2-0 e liquidar a fatura. E no segundo tempo, acho que o Botafogo tem 2 bolas que vão na área, acho que o Marlon Freitas sobe uma e outro cara sobe outra, mas é isso, limita a isso. O Fluminense tem uma grande chance, o goleiro deles faz uma defesaça no chute do Serna. O Fluminense tem essa boa, e a gente precisa falar de alguns nomes, cara. A gente escutou da mídia, não, porque o Everaldo, ele propõe jogo, ele ajuda o jogo a continuar. Inventaram alguma coisa pro centroavante que não tem nada a ver. Cara, o tanto de tabela que o Cano fez hoje. 1-2, sabe? O cara dá nele, o Cano achou umas 2 tabelas, 1-2 ali, incrível. E a gente precisa falar, cara, não vou nem falar do Martinelli agora não, tem que falar primeiro o único problema que eu vi hoje no Fluminense no jogo, que foram as esticadas tanto nas costas do René, e quando não era esticar, era a bola no ponto e o René chegando muito distante. Para mim foi o problema hoje do Fluminense, tem sido ali aquele lado esquerdo, e as equipes têm sido muito ofensivas. Tanto é que no começo do jogo, o Botafogo quase marcava o gol com o Vitinho ali e o Fábio fez uma grande defesa. Mas sempre do lado esquerdo vem sofrendo muito aquele lado, o Serna sai extenuado porque tem que estar cobrindo. O Samuel também cansou, né? Por isso que ele mudou. Né? O Samuel também cansou hoje, entrou o Gua, não comprometeu, foi bem. Era um momento que ele tinha botado o Matheus Martins e o Cuiabano também muito forte ali, então o Samuel cansou por causa disso. Eram 2 caras que já estavam... O Cuiabano parece um touro fisicamente, então puxou muito. Agora a gente tem que falar, cara, do Matheus Martinelli. Naquele momento do jogo, que vem acontecendo com o Renato, e não tem sentido. Porque o Diniz jogava com o Martinelli o jogo inteiro. O Mano também. De repente, o Martinelli não aguentava mais jogar uma partida inteira com o Renato. Sempre aos 33, 34, ele era substituído, segundo o técnico passado, por cansaço fez. E vinha o Otávio, vinha o Bernal, a determinado momento até o Thiago Santos fez aquela função para tirar o Martinelli. E eu falo, é um jogador extremamente importante. Ele e o Hércules, quantos estão se entendendo que foi ali depois do gol para frente que os dois passaram a se entender, melhorou pegada, melhorou os dois, uma hora ia na frente, o outro também tinha essa liberdade, eles conseguem revezar bem isso. Um tem muita força física, o outro tem muita qualidade técnica, no sentido de buscar, de chegar lá no ataque. E que partidaça! E o Zubeldia mantém os dois em campo, porque são importantes, tem que estar em campo. E o mundo, o universo conspira a favor de quem faz o certo. Simples assim. Porque o Martinelli acha uma bolaça de esquerda pro Lima. O Lima, quando ele corta pra dentro, eu falei... E ele corta por meio e faz um golaço, assim, pra sacramentar de vez essa vitória do Fluminense. Que sabe, apaga até as entradas de Soteldo e Everaldo. O Everaldo fez 1-2 pivô, brigou, conseguiu dar continuidade pro jogo, que é o que cobra
dele, fez, brigou ali, ok? O Soteldo já, esse daí não consegue. Mas o Fluminense foi tão bom completo do conjunto Fluminense, taticamente, a forma que o Fluminense se comportou, brigando até o final, mas não só brigando, não só competindo como se outra equipe fosse superior, mas com a bola, trabalhando. O Fluminense, eu não olhei a estatística, mas o Fluminense teve mais posse de bola do que o Botafogo. Mesmo aquele segundo tempo do Botafogo, o Botafogo tentando criar mais, mas no geral o Fluminense controlou muita bola, girou muita bola. É lento e precisa melhorar, ok, mas manteve. O Fluminense não gostava de fazer isso. Sabe, dar a bola e acabar, ficar se defendendo. E é o mesmo time. Parece que os jogadores não aguentavam mais o Renato Gaúcho. E essa sensação que fica em ver esses caras jogando essa partida que eles jogaram hoje. Sabe, que os erros que estavam nos incomodando e que nos tiraram na Sul-Americana, que era o que a gente olhava e falava, poxa, que o caminho é esse. Também estava irritando quem estava dentro de campo, porque todo mundo estava olhando e falando, não é por aí. E só isso justifica os caras chegarem e fazer uma partida hoje que não fizeram. Partidaço em geral. Partidaço. O Cano jogou muito, Thiago Silva perfeito. O Freitas andou ali em algum momento dando susto, mas partidaço, cobrindo bem, com muita força. Hércules Martinelli, já falei. O René tá a gente tá com esse problema na lateral esquerda, mas também, no final das contas, acabou não mexendo no placar. Costa, partidaça. Canobi, Serna, muito importantes. E Cano, o 0-1, tá aí, aposentado e marcando gol. Que é o que nós precisamos e o que o futebol ainda exige. Gols. Não é pivô lá no meio campo, é gol. Alguém que chute, alguém que se posicione, alguém que saiba colocar a bola para dentro do gol. E ele faz isso. Na coletiva do Subeldia, ele até dá esse destaque, que fazer um time em volta para a bola chegar no Cano, né? Fazer um time pro Cano para a bola chegar para ele finalizar. Assim, não dá pra gente cobrar o Cano tá marcando, o Cano vir construir jogo, não dá pra gente... assistência lá no meio de campo, não vai dar. O do Cano, ele é finalização e posicionamento. Posicionou bem, a bola chegou, Cano finaliza. Aí se o Cano chegar num jogo que a gente tá precisando da vitória, o Cano perder 1, 2, 3 gols, que o Fluminense poderia vencer, tudo mais, a gente pode estar lá cobrando o Cano. Mas a gente não vai cobrar o Cano porque o Cano não tá correndo, o Cano tudo mais. Deixa correr por ele, deixa o time fazer a bola chegar nele e criar, que ele sabe muito bem. É o forte do Cano, finalização e bom posicionamento. Sempre foi o forte dele no Fluminense. E os números não mentem. É 20 gols no ano, cara. 20 gols no ano. Procure os atacantes que estão com mais de 20 gols esse ano. E aí a gente tá falando que ele tá aposentado. É um cara que entende quando tá na área. E a gente vinha falando, poxa, a gente vai me pegar o Lanús. A gente vai ter que martelar o Lanús. A gente precisava do gol contra o Lanús. E de repente tá lá o Everaldo, que não tem uma cabeça, não sabe cabecear, não sabe finalizar, tem medo da finalização. Entendeu? E isso é onde dói. E o Renato sabe que fez besteira. Por isso que ele pede pra sair. Porque ele fez besteira. É isso. Nos restou o brasileiro. Vamos desejar toda a positividade do mundo pro nosso novo técnico, que ele consiga arrumar esse Fluminense. Apesar da gente estar falando muito em Sul-Americano, a gente tem que lembrar que é semifinalista de uma Copa do Brasil. Então a gente está mais próximo aí, que só tem 4 clubes que tem condição e um desses clubes é a gente. Então que ele consiga arrumar a casa, consiga fazer essas leituras, porque estamos vivos. E no Brasileirão também a gente está vivo, porque o Fluminense tem 2 jogos a menos. Se o Fluminense ganha, pontua bem esses 2 jogos a menos, a gente está lá naquela briga ali junto com o Mirassol, 4º lugar. Não dá pra gente também sonhar, o Fluminense 2 jogos a menos, não dá, porque a disputa dos 3 que estão lá em cima já está muito alta. Então, pelo menos de Campeonato Brasileiro, a gente já vê um cenário ganhando esses jogos a menos, o Fluminense conseguir uma vaga direta via Campeonato Brasileiro, pela Libertadores, né? Que não seria algo ruim pro nosso cenário atual, né? E é isso, um bom final de domingo para vocês. O Fluminense ganhou, fica mais leve, já começa a semana muito bem, já é pensar na próxima partida contra o Sport. Por que não ganhar lá e a gente começar realmente a pensar na parte de cima de vez da tabela? Valeu, galera. Saudações tricolores. Até os próximos vídeos. Compartilhe aí com os amigos e amigas.